Olá pessoal, hoje nós estamos entrando na nossa quinta aula, né? Assistência à saúde mental. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a anatomia do sistema nervoso central e começar pela célula mais conhecida, que nós mais conhecemos e mais falamos, que é o neurônio, né? O neurônio, as principais funções do neurônio é receber, processar e enviar informações. Se vocês observarem, deixa eu pegar o meu cursor aqui, vamos pegar o meu apontador. Se vocês observarem aqui o nosso desenho ao lado, nós temos, né, o desenho de um neurônio, onde aqui é o corpo celular do neurônio, é a região onde está, né, o núcleo, e a maioria das organelas também ficam aqui. Aqui essas ramificações são os dendritos, tá? São responsáveis por receber os sinais químicos de outro neurônio. É por aqui que eles vão se interligar com outro neurônio. Essa extensão longa, né, mais longa em relação ao corpo, aqui é o axônio, tá? E o axônio é responsável por transmitir os sinais para outras células, né? Como para outro neurônio, glândulas, músculos, enfim. A característica dele é mesmo ele ser longo. Em algumas espécies pode medir até 1 metro de comprimento, tá? E a bainha de mielina aqui. Bainha de mielina. Nesta imagem, nós podemos ver a dinâmica da sinapse entre um neurônio e outra célula. Aqui, como funcionaria, né? Nós conseguimos observar a direção do impulso, né? Vindo pelos dendritos, dos dendritos em relação ao corpo, o núcleo, passando pelos axônios, né, até o próximo neurônio. O neurônio que está passando a informação, o neurônio que passa a informação, a gente dá o nome de célula pré-sináptica, e o que recebe é a célula pós-sináptica. A membrana celular, ela delimita no meio intracelular íons orgânicos com carga negativa de potássio, que é simbolizado pelo K na tabela periódica, o mais por íons positivos, né? E o meio extracelular predominam o sódio, também simbolizado por Na positivo, e o cloro, Cl negativo. O que acontece biologicamente? Ocorre que a membrana de um neurônio em repouso, ela apresenta-se com carga elétrica positiva do lado externo. Externo é a parte voltada para fora da célula. E negativa é do lado interno, em contato com o citoplasma da célula. Quando essa membrana se encontra em tal situação, a gente diz que ela está polarizada. Essa diferença de cargas elétricas é mantida pela bomba de sódio e potássio. Assim, separadas, as cargas elétricas estabelecem uma energia elétrica potencial através da membrana. O potencial de membrana ou potencial de reforço, tá? É assim que ele é chamado. Quando um estímulo químico, mecânico ou elétrico chega ao neurônio, pode ocorrer alteração da permeabilidade da membrana, permitindo grande entrada de sódio na célula e pequena saída de potássio dela. Com isso, ocorre uma inversão das cargas ao redor dessa membrana, que fica despolarizada, gerando um potencial de ação. Essa despolarização propaga-se pelo neurônio, caracterizando um impulso nervoso. Imediatamente após a passagem desse impulso, a membrana sofre repolarização, recuperando seu estado de repouso, e a transmissão do impulso cessa,
dispara. É assim que ocorre a sinapse, biologicamente. Tá? Vamos passar à frente. Aqui nós vamos entrar na parte anatômica do sistema nervoso central. Ele vai se dividir em encéfalo e medula, que divide-se em cérebro, subdividido novamente em telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, o tronco encefálico, em ponte e bulbo, e o cerebelo é cerebelo. Se eu pegar meu cursor aqui, vocês conseguem ver, então, telencéfalo, parte cerebral, diencéfalo, mesencéfalo, ponte, bulbo, cerebelo, e aqui não está, mas aqui é a medula, Aqui é a medula, parte para baixo aqui seria a parte espinhal. Isso aqui que nós vemos poroso é o osso, O osso craniano, calota craniana, como chamamos, tá? Anatomia cerebral. No sistema nervoso existem as chamadas substâncias cinzentas, E essas substâncias cinzentas, pessoas, elas são compostas por células nervosas, células da glia, axônios e dendritos, que nós vimos lá. Por isso que ela tem essa cor cinzenta, tá? Vou tirar meu cursor daqui. Opa! Cada região do cérebro, que nós chamamos de lobo, possui uma característica específica. Sim, possui característica específica, mas tem estudos modernos que mostram que ele tem a função está intimamente ligada com essa parte, essa região específica, mas que qualquer atividade que você exerça, o cérebro vai desencadear uma vasta e ampla gama de ligações nele, Tem essa questão de regionalidade, digamos assim, mas não detém a função somente naquele local, seria muito limitado pensar somente dessa forma, Passando aos lobos, vamos começar pelo lobo frontal. Planejamento consciente e controle motor. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre ele. Não que os outros não sejam, mas é uma parte bem importante aqui. Controla os movimentos voluntários do lado oposto do corpo, participa das funções intelectuais, dos processos de pensamento, comportamento e memória. O lobo esquerdo é chamado de dominante e é também responsável pela fala e pela escrita. Para quem escreve, obviamente, com a mão direita, porque é o lado oposto, Temporal. O lobo temporal é responsável pela memória e audição, interpretação dos sons. O esquerdo pela compreensão da fala, o direito pelos sons musicais, participa dos mecanismos da memória e das emoções. Parietal, sentido corporal e espacial, responsável pela interpretação das sensações táteis, as sensações térmicas, dolorosas, e pela compreensão das formas e dos objetos. Participa dos processos de compreensão da leitura, da fisionomia das pessoas, rostos, enfim, do espaço, das memórias correspondentes. É integrado ao lobo occipital e é também responsável pela identificação das figuras, dos símbolos e da palavra escrita. A palavra escrita é símbolo, Occipital, visual, responde pela interpretação dos estímulos da visão espacial, corresponde ao lado oposto. Assim, o lobo occipital esquerdo, ele enxerga o lado direito do campo visual e vice-versa. Cada lobo occipital recebe informações de metade de cada um dos olhos. Hoje eu estou bem com esse cursor aqui, Aqui é um desenho mostrando as delimitações de cada
cada área, né, e a responsabilidade de cada área. Passemos, vamos lá, ao córtex. O córtex, a palavra córtex, ela deriva do latim e significa casca, que compreende a região externa, mais externa, né? E as funções são pensamento, movimento voluntário, linguagem, julgamento, percepção. Ao cerebelo, do latim, significa pequeno cérebro, porque anatomicamente falando, ele parece um cérebro em miniatura, né? As funções é movimento, equilíbrio, postura e tônus muscular. Mesmo o latim referindo como pequeno, né? Só refere como pequeno em relação a ser menor do que o cérebro, porque ele é a segunda maior área do sistema nervoso central e é dividido em dois hemisférios por uma estrutura situada entre eles. O cerebelo, ele coordena a atividade motora dos músculos, inclusive os da fala e os da marcha, em conjunto com os gânglios da base, e situa-se na porção posterior, como nós vimos lá atrás, né, e inferior do crânio, sendo separado pelo cérebro por uma parte grande que se chama meninge, a meninge, conhecida como tenda do cerebelo ou tentório, também pode ser conhecido desta forma. O tronco encefálico, que é composto por ponte, bulbo e mesencéfalo. As funções de respiração, ritmo dos batimentos cardíacos, pressão arterial, reflexos autônomos. Por exemplo, no bebê anencéfalo, né, onde o bebê nasce sem cérebro, muitas vezes ele pode nascer com pouco cerebelo, mas ele apresenta um funcionamento normal no tronco cerebral. Então, as funções de chorar, dormir, comer, elas são preservadas no bebê anencéfalo. Aqui é o tronco encefálico, mesencéfalo, ponte, bulbo e medula. Sistema límbico é composto por hipotálamo, tálamo, amígdala, hipocampo, corpos mamilares e giro do cíngulo. As principais vias de condução dos estímulos nervosos, né, vão ser... eu vou passar esse aqui primeiro e depois eu passo para vocês quais são. Eu vou passar nos desenhos quais são, tá? Enquanto eu mostro o desenho, eu passo as principais vias. As funções do sistema límbico são comportamento emocional, memória, aprendizado, emoção, vida vegetativa, quanto à digestão, circulação, excreção, o sistema límbico que é responsável. Aqui, bulbo olfativo, hipotálamo, corpo amidaloide, o corpo mamilar, hipocampo, fórnix, giro cingulado, porque anatomicamente ele faz um giro, por isso ele tem esse nome, e o septo. As principais vias de condução de estímulos nervosos, os impulsos nervosos necessitam de vias, tratos específicos para conduzir as informações recebidas. E estas vias elas são classificadas de acordo com a direção dos impulsos nervosos e a região estimulada. É isso que vai ser responsável pela origem e pelo destino, né? De onde saem e para onde vão esses impulsos. As principais vias de condução, agora sim, né, dos estímulos nervosos são a substância cinzenta, canal central, raiz sensitiva, raiz motora, os nervos raquidianos, substância branca, as vias aferentes e as vias eferentes que nós vamos ver, né?
As vias aferentes, elas são responsáveis pelas sensitivas, né? São sensitivas. Possui a função de levar ao sistema nervoso central as informações sobre as modificações ocorridas no meio externo e também no interno, tá? As vias aferentes são as sensitivas e as eferentes são as motoras. Então, elas vão possuir a função de conduzir os impulsos nervosos ao órgão efetuador, que nos mamíferos é um músculo ou uma glândula, resultando com uma contração ou uma secreção, tá? Aqui é um desenho, um esboço para que vocês observem como é a dinâmica das vias aferentes. E a seguir tem mais um explicando para vocês. Vamos passar ao potencial de ação. O potencial de ação, lei do tudo ou nada. O que seria isso, lei do tudo ou nada? Significa que ou o estímulo ele é suficientemente intenso para excitar o neurônio, né, e vai desencadear o potencial de ação dele, ou não, tá? Ou nada, ou não vai acontecer nada, ou ele não vai fazer nada. Não existe potencial de ação mais ou menos, entendem? Não existe um potencial de ação mais forte ou mais fraco. Ele é tudo ou nada. Ou ele é suficientemente intenso para excitar o neurônio, desencadeando o potencial de ação do mesmo, ou nada acontece, tá? Isso vai independer da intensidade do estímulo, tá? Então, o estímulo pode ser muito forte ou muito lento, é suficientemente intenso para excitar o neurônio, para desencadear esse potencial de ação, ou nada acontece, tá? Acetilcolina e outros neurotransmissores, a condução do estímulo nervoso, alteração de permeabilidade da membrana e a bomba de sódio e de potássio, que nós vimos já a dinâmica no outro slide em relação à sinapse. Aqui é um desenho elucidando a bomba, né, a questão do potencial de ação, né, referindo ao sódio e ao potássio. Então, o sódio e o potássio, tá? E esse evento, gente, deixa só eu explicar aqui para vocês. Ele vai ser gerado devido ao fluxo de íons. Vocês estão vendo esse fluxo de íons aqui? Isso aqui é um fluxo de íons, tá? Aqui. Entre o espaço extracelular e intracelular. Portanto, o potencial da membrana é uma energia conservativa que vai permitir a excitabilidade e condução do impulso nervoso gerado pelo fluxo constante dos íons. Entende? Então, em relação, esse evento ele é gerado devido ao fluxo desses íons no espaço, tá? Então é isso, vamos passar ao nosso sistema somatosensorial, ou sensório somático. Eu não tenho nem intimidade com a palavra somatosensorial, eu chamo de sensorial somático, e é a condição que permite ao ser vivo experimentar sensações nas partes distintas do seu corpo. Podem ser sensações de tato, temperatura, da posição das partes do corpo, dor. Tudo que sentimos graças ao sistema somatosensorial, o sistema sensorial somático, tá? Como dor, fibras A e fibra C, né?
As fibras A delta respondem pela chamada primeira dor, que é aquela dor aguda que nós sentimos, aquela dor, a dor primeira, né? Cujo estímulo dura só alguns segundos. E as fibras C são responsáveis pela segunda dor, que é a dor crônica, tá? O frio Krauser são poucos conhecidos, é pouco conhecido, tá? Sua função não é muito certa, é meio incerto, alguns os consideram como termorreceptores sensíveis ao frio, tá? São encapsulados e localizam-se nas bordas da epiderme com as mucosas. Então, teoricamente, seriam eles os termorreceptores, né? Por estarem ali na epiderme, os receptores do estímulo de frio, tá? O de calor, que é o Ruffini, os terminais de Ruffini, a gente conhece por terminais de Ruffini, ele tem uma forma ramificada e eles são receptores térmicos de calor. De pressão é o Pacini, corpúsculos de Pacini, a gente chama de corpúsculos de Pacini, tá? Captam especialmente estímulos vibráveis e táteis, tá? E o tato, que é o Meissner, que são nas saliências da pele sem pelo, como nas partes mais altas, assim, da impressão digital, onde você sente quando você passa a mão, que são as partes mais altas da impressão digital, tá? São formados por um axônio mielínico, cujas ramificações terminais se entrelaçam com células acessórias. O fuso neuromuscular. Fuso muscular é um receptor sensorial proprioceptivo em forma de fuso, composto por feixes de fibras musculares modificadas contidas dentro de uma cápsula fibrosa. E sua principal função é sinalizar mudanças de comprimento do músculo, o qual se encontra. Por último, gente, OTG. O que é OTG, né? Consiste em fibras nervosas sensitivas aferentes, tá? A principal diferença entre o órgão tendinoso de Golgi e o fuso é que o fuso muscular ele vai detectar o comprimento do músculo e suas alterações, como a gente falou ali, o fuso neuromuscular, tá? E o órgão tendinoso de Golgi detecta a tensão muscular. Então, esse primeiro ali, esse penúltimo que nós conversamos, ele vai sinalizar mudanças de comprimento do músculo. A diferença do OTG, né, que é o órgão tendinoso de Golgi, é que ele vai detectar a tensão, um comprimento, outro a tensão. Tudo bem? Então, ficamos por aqui. Abaixo eu vou deixar 2 links para vocês ficarem mais antenados sobre as alterações fisiológicas, né? E comportamentais sobre os efeitos das drogas no organismo. Importante nós sabermos anatomicamente falando, fisiologicamente falando, biologicamente falando, né? Como as coisas reagem no nosso organismo. Mas lá no mundo real, né, onde nós vamos trabalhar, a nossa demanda vai ser com várias situações, não sei como eu colocaria isso, mas uma delas sim são adictos, pessoas dependentes químicos, e a droga ela causa grande impacto no organismo e é uma forma bem interessante de vocês poderem ver como isso, como as drogas alteram, né, o nosso organismo e como alteram até fisiologicamente, enfim. Vejam o vídeo. Fiquem bem e até a próxima. Um beijo a todos e bons estudos. Até a próxima, gente.